Uhum. Boa tarde, pessoal. Hoje estou aqui com a minha Rebequinha. Primeira live que eu vou fazer com ela. Eu já fiz uma vez, só que ela tava dormindo. Eu sempre levo... O meu esposo tava em casa, né, em dezembro e janeiro, e tava ficando com ela. Mas agora que voltou às aulas de música, ele está dando aula. Então, eu tô esperando aqui pra Genice Romero entrar, tocando e cantando. O tema da live de hoje é como fazer a meia hora. Quem viu o post sabe que nós vamos falar disso. Então, eu vou deixar o comentário fixado para quem for entrando saber o assunto de hoje. Nós daremos dicas excelentes para vocês, tá? Deixa eu convidar a minha amiga a participar aqui. O que eu vou comer? Não sei, filha, peraí. O que você comeu? E a todos que estão entrando, a paz de Deus, sejam bem-vindas. Aqui, ó. Quietinha. Aqui. Paz de Deus. Acho que é aqui. Amém. Tudo bem? Ai, toda vez eu me perco onde que eu entro, como que eu entro, eu só fico bem perdida. Ah, mas é assim mesmo, a gente vai sempre dar um nó na cabeça mesmo, é muita coisa essas tecnologias. Mas eu te convidei, Deixa eu ver se aí só consigo. apareceu na tela para você aceitar, né? Deixa eu ver se fica mais bonita aqui com esses efeitos, né? Que eu tô aprendendo a mexer com os efeitos agora também. Eu sempre entrava e depois Ai, meu Deus, que cheio de borboleta. eu sempre entrava e depois que eu colocava o efeito, mas agora eu vi que dá para você já entrar com o efeito na live. Quando eu começo Então, agora... a live. Aí eu tô fazendo assim, Ah, porque é? teve uma live que eu fiz com a Ana Alves Music, não sei se você lembra, Ana Ruth, sobre o contralto, como tocar com contralto. E foi bem na semana que meu olho tava assim, né? Super inchado. Aí eu entrei com aquele olho horrível, parecendo uma doida. Aí depois que eu fui colocar o efeito. Então, eu fico meio assim, eu não tenho muito costume de fazer live, né? Tô aprendendo com vocês aí. Então, eu me embanando um pouco, me perco. Mas acho que esse filtro tá bom, né? Fiquei estouradinha, acho que tirou um pouco das olheiras. Tá ótimo, eu também. Eu também tenho que pôr o filtro, senão não dá certo, não. Foi bom que a gente já vai... O pessoal tá entrando ainda, ó. Vai dando um tempinho para todo mundo se organizar e começar a assistir. Tema da live de hoje, como fazer a meia hora. É um tema que muita gente me pergunta. Para você também, você recebe perguntas sobre isso? Sim, as meninas ficam um pouco na dúvida, né? Sem saber o que fazer, se tá certo, se tá errado. Ah, professora, como que faz? Aí a gente dá uns toques, né? Dá uma ajuda, uma orientação, né? Tem que ter, né? Senão não pode Sim, fazer uma meia hora de qualquer jeito, né? Tem que ser bem feita, né? é verdade. A Rebeca falou assim, a paz de Deus, já sigo as duas maravilhas. As duas maravilhas. Amém. Ai, que delícia. Deus abençoe aí pela maravilha. Mas só Deus tem misericórdia. Por detrás dos bastidores, né? Só Deus sabe. É verdade. E a menininha, sua bebê, como é que ela tá? Tá bem? Tá aqui do lado, ó. Cadê ela? Ah, que Dá tchau, fofa! Rebeca. Que gracinha! Assim? Ai, lindinha! Você vai ficar quietinho pra Ai, que mamãe fazer a gracinha! live? Falou que vai. Vai, né? Paga ali, talvez que melhora. Eu tô com a minha filha aqui me ajudando, minha assistente, sabe? Ai, que Hoje tem beleza. assistente pra ajudar. Tá todo mundo com as filhas hoje. É. Então, o pessoal já tem entrando bastante gente. Queria agradecer a todos que estão aqui com a gente hoje. Pedir que vocês mandem bastante coraçãozinho. Que vocês cliquem no aviãozinho aí embaixo. Convida mais organistas para participar, porque é um tema assim que muitas organistas têm dúvida ou quer saber mais, né? Sobre como fazer a meia hora, uma meia hora que traga comunhão para a igreja. Então, convida mais gente, clica no aviãozinho e chama mais organistas. Quem não me conhecia ou não conhecia a Genice, né, do perfil Tocando e Encantando, segue ambas aí, porque tem bastante conteúdo legal na área da música, envolvendo órgão, teclado, né, Genice? É verdade. E é uma honra também, né, ter sido convidada novamente por você, para a gente estar aqui conversando sobre esse um assunto bem gostoso, né? É um assunto que traz opinião para a gente também, né? Uma coisa que é pro Senhor, é tão gostoso, né? Quando a gente faz alguma coisa dedicada para Deus, né?
Sim, Então é uma alegria estar aqui. Tomara que as cronistas entrem aí para participar, né? Seria bom, né? sim, vai Se ser todas ótimo. participassem. Então, sobre a meia hora, falta quanto, assim, já entrou bastante gente, não já? Ou não? Sim, já dá pra gente começar, sim. Começar. A gente vai passar algumas dicas para vocês sobre como fazer a meia hora. E aí vocês pratiquem bastante. Tem gente que não tem o hábito de estudar em casa para meia hora. Tipo assim, toca os hinos que é considerado mais fácil na velocidade normal. E não É, treina em casa para fazer uma meia hora. Eu acho que aí já verdade. começa um pequeno erro, porque a gente acha que a meia hora a gente sempre vai saber fazer, né? Porque se a gente sabe tocar no andamento normal, a gente sabe tocar mais lento. Só que é aí que a gente É, erra muito, porque é interessante sim a gente ensaiar em casa os hinos de meia hora no andamento e intensidade de meia hora. O que você acha sobre isso, Genice? eu também acho que tem que ser assim. Até porque a meia hora, ela não foi inventada assim, de uma hora para outra, sem ter um motivo, não é verdade? Antigamente, não sei, você já ouviu falar? Eu ouvi no jornal, né? Um irmão comentando e falando que antigamente não tinha meia hora, né? Antigamente, os chegavam na igreja, né? E saudava, paz Deus, E todo mundo, né? Paz amém! Eu já Deus. ouvi Todo mundo, isso. amém, amém. Né? Eu vi um irmão falando isso no ensaio regional. E aí o que acontece? Todo mundo falava amém de uma vez só. Então, a pessoa ali orando, de repente numa comunhão ali, levava até um susto, né? Porque chegava ele amém, todo mundo junto. Imagina como que é. Imagina a cena de alguém chegando e falando, paz Deus, aí todo mundo, amém, né? Então, levava aquele susto. Aí os irmãos, né, Deus deu a iluminação para eles, né? Graças a Deus, né? Sim, Aonde inventaram então, né, a meia hora, que é para quê? Para a gente ter então uma comunhão antes de começar o culto, né? sim. Então, se tem uma irmã ali provada, orando, pedindo pro Senhor e ouvindo aquele gostoso, né? Nossa, eu já vi irmãs promessa, né? Falar em línguas às vezes na hora da oração, porque sentiu comunhão, a presença de Deus na hora que a organista estava tocando naquele momento, não é verdade? É verdade. É Então é verdade. muito lindo, né? Então a meia hora veio para trazer comunhão, né? Antes do culto. A Sim. organista, não sei se você concorda comigo, né? Quem concordar, e fala aí Nos nos comentários. comentários. Mas a organista é como se fosse uma recepcionista do culto, concorda? Sim, eu concordo que a gente aqui, a organista é que começa o culto, né? Se a gente for ver, se for parar para pensar. É, porque ela tá ali para recepcionar, para receber, né? Porque querendo ou não, ela tá ali preparando, né? Dando uma preparação para começar o culto. Então, vai estar naquela comunhão gostosa, né? Aí depois vem o hino do silêncio para complementar, né? E aí quando a gente começa o hino, né? O hino, a começa O o culto, culto. né? Com aquela paz que já estava desde quando a organista começou a tocar, não é verdade? Sim, é verdade. Somos nós organistas, né? Que começamos o culto, que preparamos a todos para entrar em comunhão, para começar o culto de fato, né? É. E E aí, você falando isso, eu lembrei que eu já ouvi mesmo. Eu não sei onde foi que eu ouvi, se foi um irmão mais antigo que contou para mim, ou se eu ouvi no ensaio, que acontecia isso, que não tinha meia hora, a pessoa chegava é na igreja, saudava e todo mundo respondia amém. E falando nisso, verdade. eu acabei de lembrar também que eu tenho algumas alunas de reunião de jovens que elas já me perguntaram, várias alunas diferentes que fizeram teste para começar a tocar na reunião de jovens, já me perguntaram, mas no culto de jovens eu preciso mesmo começar a fazer a meia hora, começar na hora certinha, porque a gente chega lá 9h30, aqui na minha região, o culto de jovens começa às 10, né? Então a meia hora inicia às 9h30. Eu já vi gente me perguntando assim, mas eu preciso mesmo fazer a meia hora? Porque eu chego 9h30 lá, só tá o porteiro. Patês. E é aí que está Ai, que lindo. a Rebeca falando para as deles. Amém, querida. Ai, que coisa mais linda, gente. Senta lá, filha, já Fofura. já a mamãe te chama, tá bom? Lembra que você falou que ia deixar a mamãe fazer a live? Acho que ela quer fazer também um pouquinho de live com você. É. Quer tocar. Então, voltando no assunto, né? Eu já vi muita gente perguntar, mas eu começo 9h30, só tem o porteiro. Então, eu sempre gosto de lembrar
que assim, a meia hora, ela serve para trazer comunhão para quem está chegando na igreja. Então, a gente tem que realmente começar a tocar meia hora antes do culto. Se não tiver ninguém na igreja, ótimo. Porque aí, conforme as pessoas forem chegando depois, eles já vão entrando em comunhão, porque a meia hora já está acontecendo, né? É verdade, é. Porque quando você chega, que você já chega ouvindo o som da meia hora, você já começa a estar em comunhão com Deus, né? É. Deixa eu diminuir o Já volume começa a dos ficar. teclados. Tô Deixa eu zerando baixar tudo aqui o volume também. dos teclados aqui. Aí eu vou. Você fez lembrar para zerar aqui, ó, as notificações, senão daqui a pouco começa. Começa a travar. Mas enfim, é isso. A gente precisa fazer meia hora, independente se tem gente na igreja ou não, porque a meia hora não é para quem já tá lá, né? É para quem já Não, tá tá bom. assim. Ai, melhorou, Mas Nath, a imagem. melhorou. Mas para quem estiver chegando, já chegar naquele sentimento e naquela comunhão. Então, e tem muita gente que pergunta também, mas por que chama meia hora se a gente não toca por meia hora, né? Porque a gente tem que tocar, tipo, no culto que começa às 7h30, das 7 às 7h20, para depois dar o lá de afinação para os músicos e passar uns minutos ali para escolher o hino, dar uma analisada e a orquestra entrar às 7h25 no silêncio. Mas é porque o nome não é meia hora, porque é meia hora tocando. Na verdade, dá uns 20 minutos, né? Mas É verdade, meia hora é uns 20 porque minutos. começa meia hora antes do culto iniciar. Meia hora antes do culto Isso, iniciar, a organista já está começando a trazer comunhão para a igreja. verdade. E muitas falam assim, mas é só 20 minutos, então eu vou tocar, tipo, vou correr, né, para tocar uns 4 hinos. Tem muitas pessoas assim, né? Não é a quantidade, na verdade, mas a qualidade que você toca. Às vezes eu toco 2 hinos, né? Porque você toca na comunhão, perfeito, bonitinho, no andamento que dá para entender, né? E preenche os 20 minutos, às vezes. Aí, o que acontece? Não dá, faz corinho depois, né? Para finalizar, né? Alguma coisa assim. Ou mais um verso para Eu complementar, sempre né? faço isso. É, Se tá faltando poucos segundos, poucos minutos ali, né? 2, 3 minutos, faz mais um verso daquele hino que já tá tocando, ou então toca os corinhos. Eu faço isso mesmo, também. É uma boa exatamente. dica. Filha, agora senta Verdade. lá, senão a mamãe vai ficar muito triste. Daqui a pouco. Agora é a mamãe. Lembra que você falou que ia deixar a mamãe fazer? Senta lá pra assistir. Depois. Então, Meu Deus. continuando, então a gente vai dar algumas dicas para vocês fazerem uma meia hora de modo a trazer comunhão para quem chega na igreja. A primeira dica é você, organista, estar em comunhão primeiro. Para a gente transmitir comunhão, a gente precisa estar em comunhão. Porque a música é sentimento. E a gente pode ver que toda vez que a gente tocar o mesmo hino, não vai sair idêntico. Depende do nosso sentimento. Se a gente está alegre, sai de uma forma. Se a gente está triste, sai de outra. Se a gente está em comunhão, sai de outra. Então, assim, a primeira coisa para fazer uma meia hora de sucesso é a gente estar em comunhão primeiro. Né? O que você acha? Sim, mas tem uma coisinha aí um pouquinho antes. Tem uma coisinha um pouquinho antes da gente começar a meia hora, que é muito importante também. Não sei se vai concordar comigo, mas nunca chegar atrasada também. Já chegar antes um pouquinho, para dar tempo de você orar, né? E conversar com Deus ali. Falei, Senhor, coloca em comunhão, toca né, comigo ali, coloca tuas mãos nas minhas, né? E preparar para poder tocar, né? Antes de estar em paz, prepara também para tocar em paz. Realmente tem que estar na paz, senão a meia hora não vai ser legal, né? Perfeito, é isso mesmo. Tem às vezes que a gente sai na correria, chega lá na hora que começa. A meia hora começa às 7, chega às 7. Não dá, porque 7 horas você já tem que estar tocando. Então tem que chegar. E tem que abrir o órgão, né? Tem que abrir o órgão, né? Tem que ajeitar primeiro, né? Tudo isso. E agora com as regras aqui na minha região ainda a gente tem que higienizar todo o órgão, passar álcool. Eu sempre gosto de chegar com calma, uns 10 minutos antes, para dar tempo de tomar uma água primeiro, aí colocar o véu em comunhão, orar, né, em comunhão, já pedir comunhão para Deus, já pedir para que Ele esteja conosco ali durante o culto todo, ajudando, né, para a gente tocar bem, a meia hora, as introduções e tudo mais.
E nessa oração também, quando terminar, a gente poder abrir o órgão tranquilamente, higienizar. E quando der às 7 horas, se for o horário da meia hora, já tá tocando e não abrindo o órgão ainda, né? É, de qualquer jeito. E, assim, falando um pouco ainda do sentimento de estar em paz, né? Acontece muito, às vezes, da gente ter passado alguma provinha durante a semana, né? Bem na semana de fazer meia hora, né? E de tocar, sempre vai aparecer alguma coisa, assim, para tirar, né, a paz mesmo, né? Isso faz parte do outro, né? E aí o que acontece? É um conselho, né? Nunca passe para ninguém a sua meia hora, viu? Nunca passe para ninguém. Tenta. Só se você estiver doente, né? Se estiver com alguma enfermidade, não está boa, não está se sentindo bem, né? Aí, tudo bem. Mas se for só por causa de provação, de alguma coisa que você passou durante a semana, assim, eu acho que é melhor você pedir para o Senhor para te preparar, falar, Senhor, não é isso que vai tirar a minha paz para eu chegar no meu dia de tocar e tocar, né? Porque muitas das vezes, essa aprovação que aconteceu durante a semana é para isso mesmo. O adversário vem para tirar a tua força, para tirar o ânimo de você estar lá na igreja e fazer a sua meia hora. Entendeu? Você concorda comigo, Bianca? Sim, eu concordo plenamente. Eu vejo, Não é, irmã? já nesse assunto que você falou, eu vejo muitas organistas que passam a meia hora, nem é por provação, é porque não gosta mesmo de fazer. Eu já vi muito isso. Organista que fala, eu não Também. gosto de fazer meia hora, eu prefiro só tocar no culto. Mas assim, eu sempre falo, é muito importante. Se a gente parar para pensar a importância da meia hora, o motivo de fazê-la, a gente vai ver que é tão grandioso que a gente não vai querer passar para frente só por, né, por achar que não. A gente só tem que passar mesmo se, por exemplo, atrasar em algum momento ali com a família, aconteceu algum imprevisto, aí chama uma organista, vai lá, porque não vai dar tempo de você chegar para meia hora. Ou então, se tiver problema de saúde, como você falou. Mas no demais, a gente sempre tem que, sim, procurar fazer nossa meia hora, porque é muito importante, não só para tudo isso que a gente já falou, de trazer comunhão, de ajudar a gente. A própria meia hora que a gente está fazendo pode nos libertar se for alguma aprovação. Mas além de tudo isso, já ajuda a gente também a ir se familiarizando com o órgão, com o pedal de expressão, que muitas das vezes é diferente do órgão que a gente tem em casa. É uma forma de também fazer como se fosse um estudo prévio antes de você fazer uma primeira introdução. É verdade. Se for o caso daquele dia, você mesmo tocar no culto, de repente, né? Tem muitas organistas também que fazem meia hora e já vai tocar no culto, né? Então, você já está meio que familiarizada ali com o órgão, tem tudo isso mesmo. Então, o principal é você estar o quê? Em comunhão, né? Naquele dia, para poder tocar em comunhão e passar comunhão para quem também for chegando, né? Sim. Quem está entrando aí na live, se tiver lápis, caneta aí ou algum papel, vai anotando as dicas que a gente está passando. Primeira coisa, não chegar atrasada, que nem ela falou. Orar em comunhão para poder fazer sua meia hora, não passar para ninguém. E você estar em comunhão primeiro, né? Qual que é o segundo ponto que a gente tinha anotado? Você tem aí? Ficar em comunhão, não se preocupar com outras coisas, transmitir sentimentos ao tocar, sentir o hino, né? Sentir o hino, a dica 2 que você colocou lá, né? A gente colocou. Não se preocupar com outras coisas, quer dizer assim, muitas das vezes você está tocando, mas a sua mente está longe, né? Sua mente está lá em casa, no assunto lá, ou preocupada com outras coisas ao redor, de repente também. Então, essa dica é fundamental. Você tem que, naquele momento, você tem que estar ali, né? Lendo as palavras do hino, sentindo o que o hino está transmitindo, né? Passar o sentimento do que o hino está falando ali nas palavras, né? Sim. Isso mesmo. Isso aí já entra na dica 3, que é a gente também ver o título do hino e ficar em comunhão com a letra, porque é através da letra do hino que a gente vai conseguir nos expressar, que a gente vai conseguir fazer uma dinâmica, né? Porque eu fiz uma live esses dias também sobre como fazer dinâmica no hino e usar o pedal de expressão. Isso aí também ajuda a mesma coisa, aquelas dicas que eu falei, para meia hora. Porque se a gente estiver na meia hora tocando, como a gente toca um pouco mais lento, prestando atenção na letra, cantando junto na mente, vocês vão perceber que a sua expressão vai ser muito, muito, muito mais
tranquila de se fazer. Porque você, na letra, você já sabe o momento ali que você tem que aumentar um pouquinho a intensidade, diminuir um pouquinho. E aí, através disso, você vai trazer comunhão também para quem está chegando. Porque você está em comunhão com a letra. E aí você vai transmitir aquela letra também de uma forma prazerosa de se ouvir e de também comunhão para quem está chegando. E falando da letra, é através dela que você vai escolher também os hinos que devem ser adequados para meia hora, né? Você não vai, por exemplo, escolher um hino para tocar que seja muito alegre, porque senão vai ficar mais difícil de você transmitir ali aquele sentimento, né? É mais adequado você escolher um hino de súplica, não é, irmã, né? De súplica, porque sim, os hinos são os hinos mais sentimental, né? De súplica, com humildade, com veneração, são os hinos que mais vão ficar bonitos na meia hora, que vai ajudar a trazer mais comunhão, né? Isso. Hinos pequenos são os ideais, ao invés de ficar escolhendo hinos muito grandes, né? Porque a meia hora os menores são melhor para fazer, né? Porque aí dá para você colocar, de repente, mais dinâmica, né? E você pode escolher até, de repente, se der tempo, até 3 hinos, né? Sim, dependendo do tamanho, tem aqueles hinos de 2 sistemas, né? Também dá para fazer até mais, às vezes, que 3. Dependendo do hino, né? Que eles são curtinhos. E assim, continuando as próximas dicas, né? Vocês já estão anotando. Não chegar atrasado, ficar em comunhão e prestar atenção na letra do hino enquanto você está tocando. A gente colocou algumas que a gente foi anotando. Qual que seria a próxima? A próxima é fazer a dinâmica, né? Isso daí nós acabamos de falar, complementando. Nunca esquecer de fazer dinâmica, tocar num volume não muito, né? Uma intensidade não muito forte, né? Sempre numa intensidade mais fraca. Sim, a gente vai variar a intensidade entre o pianíssimo, piano, meio piano e dependendo um trecho meio forte. Às vezes você pode aumentar um pouquinho quando você vê que a Irmandade está conversando demais. Você já fez isso? Dá uma aumentar um pouquinho. Uma chamada de atenção aqui, ó, meia hora, comunhão. Se você aumenta um pouquinho, chega no meio forte nesse momento, você pode perceber que aquele converseira que está às vezes na igreja já diminui. E também tocar num andamento que não seja nem muito devagar, né? Que não dê para entender o hino. Bebê. E também não muito rápido demais, com uma velocidade muito rápida, porque também não tem, assim, meia hora não se faz rápido, né? Então, ela tá olhando aí? Então tem que ser uma velocidade que dê para os irmãos, para as irmãs, a Irmandade, entender que hino que está sendo transmitido. Sim, e além da velocidade, né, tem que ser um andamento cantável, que fala no MO. E além disso, contar os tempos proporcionalmente. Eu já vi muita gente fazer a meia hora. Rebeca. Amém! Que coisa mais fofa. Eu já vi muita gente. Aí, quando ela manda paz Deus, todo mundo manda coraçãozinho, eu achando que ela estava trabalhando. Eu já vi muita gente fazer meia hora e acontecer assim, descaracterizar o valor das figuras. Às vezes tem uma figura ali de 2 tempos e ela faz mais lenta, mais rápida, às vezes, do que uma figura de 1 tempo. Ou então uma colcheia fica com a mesma duração de uma semínima. Isso aí tem que tomar muito cuidado. A gente vai diminuir um pouquinho o andamento, mas sem sair do BPM. Se é um hino que você faz em 60 BPM, vai chegar no 50, no 45, mas os valores das figuras, eles têm que ser proporcionais, porque se você descaracteriza, faz uma colcheia igual uma semínima, a Irmandade não vai nem reconhecer que hino está sendo tocado. Não vai compreender, né? E também procurar não escolher hinos que tenha colcheias pontuadas, né? Eu acho que fica mais complicado de você fazer na meia hora, as colcheias pontuadas. Se for aqueles hinos que tem poucas, né? Mas tudo bem, mas aqueles que é inteirinho pontuado, ele já tem uma caracterização mais alegre e fica mais difícil mesmo de transmitir. Tem, inclusive, uma listinha. Quando fez o Inário 5, saiu uma listinha dos hinos que poderiam tocar na meia hora. E agora, eu acredito que nos novos métodos, não lembro se é no volume 3, no volume 2, quando a pessoa está aprendendo, ela aprende os 50 hinos de jovens e já tem uma seleção de 50 hinos considerados mais fáceis ali atrás
que aqueles 50 hinos também podem ser tocados na meia hora. Então é importante ver essas listinhas, porque já tem a sugestão de hinos que fica legal. É claro que ali no volume 2 não tá todos os hinos que pode na meia hora, porque é selecionado só 50, para a aluna chegar no teste sabendo 100 hinos, 50 de jovem e 50 hinos de meia hora. Tem outros hinos que não tá naquela lista, que também podem ser tocados. Mas dá para começar por ali, né? Pra gente ter uma noção dos hinos que dá certo. Verdade. E são hinos mais fáceis, né? Sim. Pra poder pegar, né? Eu vou ler um pouquinho Realmente, dos tá lá no comentários pra gente continuar. Tá. A Leinetina falou que ama fazer meia hora. A Fábia falou que a meia hora é muito importante na igreja. A Rebeca que ama tocar a meia hora também. Aí teve a irmã Ivan Lima que falou saludos de México. Ai, que legal. Nossa, que chique. Lá do México. A Rebeca falou amém. Que lindo. Amém. A Rebeca, a outra Rebeca, Paula, falou: cada vez mais aprendo sobre a importância da meia hora. Bastante gente falou concordo de algumas dicas que a gente deu. A Simone, a paz de Deus, irmãs, não vou poder assistir agora. Vai ficar gravada? Eu vou deixar assim gravado no meu perfil. Quem entrou depois vai poder ver do começo. Quem não poder ver até o fim vai poder ver tudo. E quem não viu nada também vai poder assistir. Aí falaram que fofa, lindeza, por causa que a minha filha estava vindo aqui. Ela é lindinha mesmo. E a Ângela falou, paz Deus, irmãs, amém. E ela falou, amém. Meia hora é bom para a própria organista, porque ela é a primeira a entrar na comunhão, mesmo que a igreja esteja vazia. Verdade, foi o que nós falamos também. É que a gente falou, A Rebeca Paula, fico muito triste quando chego para congregar e às vezes a organista não está tocando a meia hora. Ai, tá vendo? Acontece mesmo. Acontece. E é triste mesmo, porque dá aquele vazio na igreja, não dá? Dá. A primeira coisa que a Irmandade olha e não vê, cadê o organista, né? Já sente falta. Tem gente falando que está anotando tudo, que é aprendiz ainda, que está aprendendo com a gente, glória a Deus. Eu vi alguns comentários aqui só porque, para não ficar muito, mas quem tiver dúvida ou quiser complementar alguma coisa do que a gente está falando, pode ir comentando que depois a gente para um pouquinho para continuar lendo, tá bom? A gente podia chamar alguém para participar, né? Desse pessoalzinho aí, é legal. Sim, vamos continuar só falando as outras dicas para eles anotarem. E aí a gente já pode chamar alguém, porque aí você já falou, alguém já vai se preparando. Quem tiver interesse de entrar, já me avisa no comentário que a gente vai ler e vai chamar depois. Aí, enquanto isso, a gente vai falando as outras dicas, né? Oi. Pode falar a próxima. Oi. Deixa eu ver aqui qual é a próxima dica. A gente falou da tocar com velocidade cantável, né? A gente falou, dando o valor correto das figuras, não muito lento. A intensidade não pode ser forte, falamos também, né? Que mais? A altura você... o som também tem que ser um som que, numa altura, assim, que dê para, vamos dizer assim, o porteiro, lá no fundo, ele tem que estar ouvindo, tem que estar escutando. Então, não pode ser também muito baixinho, porque ele tem que ouvir. Então, quem está entrando lá na porta da igreja, se a igreja for, por exemplo, uma igreja grande, tem que tocar numa altura que seja, né, que dê para ouvir lá no fundo. O porteiro tem que estar ouvindo a nossa meia hora, certo? O que mais? É isso mesmo. Eu acho que era complementando, né? A gente tem que sempre variar, como a gente falou, a intensidade entre o pianíssimo, meio piano e até o meio forte. Se é uma igreja grande, forte, não dá para ser muito suave o som. Porque pode ser que, né, a igreja toda tem que escutar a meia hora, porém de uma forma suave. Né? Não vai escutar um som forte, mas a igreja toda ouvindo. Eu lembrei de uma dica que você não colocou aqui, mas, assim, eu faço dessa forma, várias organistas fazem, eu acredito que é bem interessante, não sei se você faz. O primeiro verso, tocar ele sem o contralto, né, para poder a Irmandade entender que hino que está tocando ali, né, e depois o segundo e terceiro, aí que a gente começa a colocar o contralto. Você faz assim? Eu sempre toco com o contralto as três estrofes, mas eu nunca tinha pensado nisso. Legal. Eu sempre faço assim, e assim, na verdade, eu fui orientada na época que eu estudava, né, que eu fui para teste, enfim, a minha professora,
daqui da região, né? Nossa região faz dessa forma. Quer dizer, é orientado quem quiser fazer. Enfim, na época, né, eu estudei com a minha examinadora aqui da região, a irmã Elza, Deus abençoe ela. E então, ela orientava dessa forma. Então, fica lindo, porque o primeiro verso vai identificar que hino está sendo tocado, entendeu? Se você, dependendo do hino que você vai tocar, se você começar já com o contralto, às vezes até é mandar de entender que hino que é, porque o contralto, na verdade, ele enfeita, né, a melodia. Então, a melodia não fica, assim, aparecendo, sobressaindo 100%. Então, eu faço dessa forma, né? É uma dica também. Acontece isso, eu achei ele muito legal. Acontece isso porque, amor. Pausou. Travou. Aí, voltou. Pausou. A gente tem como aumentar mais o teclado superior do órgão, que é necessário para que o soprano se sobressaia, e diminuir um pouco o teclado inferior para que diminuir um pouco o teclado inferior para que o tenor e baixo não fica mais forte, né, do que o soprano. E a pedaleira também dá. Mas quando a gente toca com contralto, não tem como você separar o volume do soprano do contralto. O teclado superior você aumentou para sobressair o soprano, mas o contralto vai sobressair junto, porque tá no mesmo teclado. Isso. Então, por isso que acontece isso, né? Não tem como a gente separar. Verdade. A gente separa o tenor do baixo, deixa um pouco mais suave, mas já o soprano e o contralto, ele sempre vai ficar no mesmo volume, né? Porque tá no mesmo teclado. Então, achei uma dica muito legal. É até por isso que tem a instrução no inário, para não fazer a introdução com contralto. Então, na meia hora, seria legal mesmo. É interessante fazer dessa forma, né? Só um verso, o primeiro verso só. Aí o segundo, o terceiro e o quarto que tiver, você faz com contralto, né? E aí a melodia fica assim, fácil de ser identificada naquele momento ali. Acho que é bem interessante isso daí. Sim. E o que mais que a gente poderia complementar? Olha o que a Dayana, minha aluna, falou. Irmã, gostei, sou porteira, eu e meu esposo, e gostamos de ficar na comunhão juntos, quando tá acontecendo a meia hora. Deus abençoe vocês. Amém. Tá vendo? Amém. É lindo. E a meia hora é lindo. A Sabrina falou, estou começando agora a fazer meia hora na igreja. Preciso muito de dicas, pois estão começando agora. Então segue bem essas dicas que nós falamos, anota tudo. Se você entrou depois, assiste do começo, que eu vou salvar, tá? Mas é basicamente isso, gente. Você chegar no horário, antes do horário, uns 10 minutos, para você poder orar tranquila, poder abrir o órgão tranquila, beber uma água, entrar em comunhão, porque você é a primeira que tem que estar em comunhão. E aí tocar os hinos prestando atenção na letra, não viajando na maionese, pensando em problemas lá fora. A gente tem que tocar a meia hora. É verdade. Viajar na maionese e pior que tem mesmo. Porque só assim a gente vai conseguir transmitir a intenção correta. Com a letra do hino, na comunhão com a letra que a gente vai conseguir transmitir, fazer a dinâmica necessária e variar a dinâmica, a intensidade entre o meio piano, meio e pianíssimo. Só vai seguindo meio forte se for algum trecho específico, se tiver a igreja muito lotada e converseiro, como a gente falou. E sempre contar os tempos. Não é porque é meia hora que você está tocando mais lento. Conta os tempos para você fazer as figuras proporcionalmente. É mais lento, mas tem que ter uma proporção. Não pode acontecer de uma colcheia, como eu falei, ficar no mesmo andamento de uma semínima. Tem que ser tudo proporcional. Você já sentiu a presença de Deus tocando meia hora? Sim, com certeza. E é muito lindo quando a gente ouve glorificar, né? Você tá tocando um hino de meia hora. Menina. E aí todo mundo começa a glorificar na comunhão. Você se sente muito em paz, muito bem. Já aconteceu muito isso comigo. Tipo assim, no último hino de meia hora, às vezes acontece que a igreja já tá mais lotada, tá quase acabando a meia hora, e você tá ali tocando naquele sentimento, naquela comunhão, prestando atenção na letra, transmitindo aquilo. E aí eu começo a ouvir a Irmandade glorificando. Nossa, é maravilhoso. É lindo, lindo, lindo. A gente sentir a presença de Deus tocando meia hora. Uma coisa também que a gente não falou, que é interessante, mas você comentou, que a gente treinar em casa a meia hora para chegar na igreja, a gente está preparado, né? Porque treinou em casa. E eu não sei se você faz assim, mas eu acho legal você escolher em casa algum hino, sei lá, e já levar meio na cabeça que hino que você vai tocar lá na hora. Por quê? Senão você chega lá, você não sabe que hino que você vai tocar. Aí você fica lá folheando. E fica folheando para procurar um hino.
Aí você fala, quer saber? Vai qualquer hino? E eu acho que não pode ser assim. Não pode ser assim. Você tem que ir na comunhão em casa. Olha, me arrepiou, sabia só de falar isso? Mas você tem que chegar em casa, orar antes de ir, falar, Senhor, hoje eu vou tocar qual hino? Sei lá. Na comunhão, abre o hino, escolhe o hino que você vai tocar. Treina ele antes, leva ele preparado. Eu acho que isso é muito importante. Nunca faça as coisas para Deus de qualquer jeito. Chega lá, tocar qualquer hino. Mas eu sei os hinos de meia hora. Aí toda meia hora você toca os mesmos hinos. Não faça isso. Toca os hinos que você preparou ele em casa, que você estudou, que você já sentiu comunhão de levar. Às vezes Deus está até usando de você na sua casa, de determinado hino, e aquele hino é uma confirmação de alguém que vai lá na igreja naquele dia e pedir, Senhor, se a organista tocar tal hino, eu vou fazer tal coisa, uma confirmação. Sabia que Deus faz isso? Deus usa até da organista para confirmar. Não é verdade? Tem muita gente que pede sinal através da meia hora, eu já vi em testemunho, já vi muito isso. Isso mesmo. Então é muito importante sim, porque senão acontece isso que você falou, a gente toca sempre os mesmos hinos. Eu gosto desse hino para meia hora, e toda meia hora toca aquele hino. Tem tantos hinos lindos que a gente pode tocar na meia hora, então é muito importante mesmo em casa a gente já orar e aí ver os hinos que vai tocar para que seja realmente uma meia hora de sucesso, né, que a gente quer. Sim, tem que ser uma meia hora abençoada, uma meia hora que você vai transmitir sentimento ali para quem está ouvindo, né? Bem bonito. Princesa, que linda! Olha, gente, mexeu comigo, né? Pra falar, porque ela tá aqui apertando qualquer coisa e... Ô, Bianca, quantos aninhos ela tá agora? 2 anos e 7 meses. Você tá ensinando ela já, né? Bastante musicalização. Eu não entrei no instrumento ainda, mas ela mesma... Você pode ver que ela coloca as mãozinhas, ó. Os dedinhos tudo certinho. Geralmente as crianças chegam no instrumento assim, né, ó. Só o dedo indicador. Mas ela, de tanto ver eu tocando e dando aula, ela já tem a postura. Sim, a minha primeira aluna tinha 2 aninhos. A Lorena tinha 2 aninhos quando começou. Eu lembro que você me falou naquela live que a gente fez sobre como ensinar órgão e piano para crianças, né? Foi, 2 aninhos. Eu já ensinava ela, fazia assim, ó. Do. Filha, agora pronto. Coisa você tocou linda. bastante. A mamãe tá terminando a live. Por favor, senta aqui um pouquinho. Porque as irmãs pediram pra gente tocar algum hino como exemplo. Você já tocou, agora você quer tocar um hino? Você vai no piano? Ela quer tocar também. Não dá certo. Todas as lives, ela ficava com a minha mãe ou com a minha sogra. Só que hoje não tinha como ninguém ficar e meu esposo tá dando aula de música. Ele dá aula das 2 às 5 na igreja, né, no GEM. Mas fique em paz, ela participa, não tem problema, não. Eu falei assim que eu ia abrir num hino e esse hino que eu abrisse, ele ia ser o hino que eu faria a meia hora, se fosse um hino que dá pra meia hora, né? Então, olha lá, ligou o piano agora, que eu vi no órgão. Que belezinha. Rebeca, é quietinha, a mamãe tá fazendo a live, eu já conversei com você. Agora eu vou tocar o hino 146 que eu abri, no sentimento de meia hora, só uma estrofe pra vocês verem. Eu gosto de uma registração pra meia hora que tem sustain, não sei o que vocês acham também sobre isso. Que tem sustain, às vezes até uns choros. Se for um órgão que tem dual voice, fica lindo. Porque eu acho que esses timbres, assim, eles trazem mais comunhão. O que você acha? Olha, aqui na nossa região é meio complicado esse negócio de sustain, viu? Porque aqui é o seguinte, vou te explicar como que funciona a região aqui. A registração do órgão, a gente não pode ficar mexendo. Infelizmente, aqui, é padronizado, vamos dizer assim, entendeu? As irmãs até marcam para ninguém mexer. Então, só quem mexe nas registrações do órgão aqui da nossa região são as examinadoras. Então, por conta disso, às vezes a gente coloca lá um sustain, né? E tira, mas é orientado a não trabalhar com sustain. Sustain é 0. Eles querem que a gente faça o sustain com a mão, né? Assim, ligar as notinhas com a mão, né? Fazer... É ruim porque não fica legal, né? Não fica muito, assim, bonito.
É porque, assim, é orientado por conta das notas repetidas, né? Mas cada região trabalha de uma forma. Eu acredito que aí na sua região pode estar, né, regulando o órgão, pode estar Não, na colocando, né? verdade, na minha região Então também, depende. cada órgão já tem a registração, e como os órgãos geralmente são tocaia aqui nas igrejas de Marília, e tem as memórias para salvar. Então, geralmente, ela já salva no M1 uma registração para tocar no culto, Para no meia hora. M2 uma para meia hora, no M3 para afinação, algo assim. E a gente não pode mexer muito, mas Ah, geralmente na registração que elas colocam na meia hora já tem sustain também. Porque a gente acha legal. que na meia hora Mas fica bonito, né, o sustain. fica. É que acontece que aqui, antigamente deixava liberado, sabe? Mas algumas organistas começou a fazer assim, eu gosto desse som. E pá, colocava. Aí uma outra, mas eu não gosto desse, eu gosto desse outro. Aí tava virando bagunça, então para não ter esse problema, né? Então é orientado a não mexer. Então a gente nem mexe A para não dar padronizar confusão, mesmo, né, o timbre do padronizar. órgão. É, mas o sustain eu acho muito lindo colocar. A Patrícia falou assim, tem que tocar com contralto, aqui na minha região não precisa. Não é que tem, não é obrigatório tocar com contralto. Quem sabe tocar os hinos com contralto, tem a liberdade de fazer a meia hora com contralto. Mas eu já ouvi Fica livre, né? falarem que tem regiões que nem a meia hora pode. Eu acho que a Ana Ruth me falou uma vez. Ela não tá na live, ela sempre tá nas lives. Vamos ver se depois ela assistir gravada, ela vai ouvir que eu tô falando dela e ela vai comentar alguma coisa comigo. Você falou de mim na live. Eu lembro que uma vez ela falou que na região dela, Ceará, não pode fazer meia hora com contralto, não pode. Assim como as introduções. Então, depende. A gente não está generalizando, né? Está dando dicas, né? Então, cada região é de uma forma. Não tem como a gente falar, faça assim, faça assado. Porque são regiões diferentes, né? Então, cada irmã explica de um jeito, cada examinadora da região quer, né, organizar de uma forma, né? Então, mas tudo na comunhão. O importante é estar tocando na comunhão, né? E transmitindo aí uma meia hora bem feita. Que seja somente com o soprano, mas dá para fazer também com os sopranos bem feito, bem bonito. Sim. Fazendo as dinâmicas. A Rebeca falou que também, assim, tocar o primeiro verso sem o contralto. Ela falou que ela também faz assim. Aí, tá vendo? Eu acho legal fazer assim. Eu vou começar a fazer isso. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque eu acho que fica tão bonito com contralto. Eu amo os hinos com contralto. Então eu já faço tudo. Não, é lindo. Mas você fazendo o primeiro verso, a Irmandade já vai entender que hino que é. Às vezes, eles só vão entender depois que você tocou um verso, dois versos, aí fala, porque, querendo ou não, aqui até é orientado a não cantar próximo muito assim da organista, o contralto muito sobressaindo, sabe assim? Porque atrapalha, porque a Irmandade não entende o que é contralto. A Irmandade, eles cantam a linha do soprano, a linha da melodia, né? Sim. Então, se a gente ficar cantando muito o contralto, tem irmãs que acham que tá cantando errado até, que não entende. Um monte de gente está comentando que também não pode na região mexer na registração e algumas que também não pode tocar com sustain. Olha que legal, tá vendo? Não é só aqui, depende da região. Sim. E teve uma irmã que pediu para... A Ângela falou, as irmãs tocam hino de Santa Ceia na meia hora. Assim, na Santa Ceia, eu só toco hinos de Santa Ceia na meia hora. Mas não aqueles que tem o asterisco, que já é só para o serviço de meia hora. E eu procuro não tocar os 5 primeiros da lista do sumário, porque são aqueles que vão tocar em toda a Santa Ceia naquela sequência. Então eu procuro pegar daqueles da rodada, às vezes de baixo para cima, e tocar. Mas durante os cultos normais, não é que não pode. Dependendo se você sentir ali de tocar o hino 424, ó Jesus por nós morreste. Fica lindo na meia hora. Tem alguns hinos que eles são de Santa Ceia, mas que eles também são pedidos nos cultos normais, tranquilamente. Que ele não é asterisco, não é do serviço. Então na meia hora também pode. E outra, também pode ser que alguém peça uma confirmação. Se tocar tal hino, é um hino de Santa Ceia. E você vai tocar e vai falar com a pessoa também. Tá? Então não é que não pode, mas aquele de asterisco não pode. O que eu não faço, o que não pode fazer, é só o de funeral. Os outros tudo pode. A não ser que você, tipo, é o dia de você fazer a meia hora e você tá com aquele hino de funeral na sua cabeça o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Ó, toque ele porque alguém tá pedindo pra você tocar. Brincadeira, mas eu acho que nunca aconteceu isso, né? Não pode, não pode. Porque funeral é funeral, né? Mas
a gente tem que ter bom senso, não é verdade? O bom senso que é, tem 480 hinos, toque os hinos que são bonitos para uma meia hora, não precisa ser aqueles que são especiais de Santa Ceia, especiais de funeral. A Keila falou, eu toco no soprano porque eu não consigo tocar com a mão esquerda por causa da coordenação motora que eu não tenho na mão esquerda. Mas você já faz meia hora, você está aprendendo. Porque se você está aprendendo, você vai desenvolver essa coordenação motora com os estudos dos novos métodos e treinando os hinos. E quando você estiver preparada, com certeza você vai ter coordenação e vai fazer a meia hora com as duas mãos. Teve uma irmã que perguntou se a gente não vai tocar nenhum de exemplo e teve uma que pediu 63. Então, para a gente atender as duas, um exemplo que pediram eu ir no 63. Claro que é, Natália. Dá pra tocar esse, né? O que você acha? Toca o que ela pediu aí primeiro, então. O que você acha? Não sei. Ele é muito. Não tô ouvindo, não tô ouvindo. Tá ouvindo aí?